Bom dia, boa tarde. Deixa eu ver se o fone tá ligado. Foi? Acho que sim, calma aí. Deixa eu ver a internet. Bom dia, fofa. Pra quem não sabe, a fofa é minha outra irmã. Bom dia, prima. Tá bem? Como é que estão as coisas aí? Já tô com saudade, olha. Vou orando a Deus aí, quem sabe em dezembro desse ano eu não apareço aí. Deus fazer um milagre. Bom dia, gente. A gente tá todos os dias por esse horário aqui, fazendo a leitura da Bíblia. Então, para quem ainda não acompanha, para quem ainda não sabe, bem-vindo. Hoje nós vamos falar de Ruth. Eu creio também. Eu creio. Ai, meu Deus, não gosto nem de pensar. Se eu pensar, já fico já animada. Olhando passagem, sem dinheiro, mas olhando passagem. Ai, mas é isso. Bem-vinda, prima. Hoje eu vou fazer leitura de Ruth. Eu começo sempre orando, então vou orar aqui. Depois nós começamos a ler. Então, bora lá. Paizinho, obrigada. Obrigada pela minha vida. Obrigada pela vida de cada pessoa que está nessa live. Obrigada pela vida de cada pessoa que vai ver esse vídeo depois também. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento de leitura. Que o Senhor envie os seus anjos protetores, guardiões para nos guardar, guardar nossas casas, as nossas vidas, as nossas famílias. Que o sangue do Senhor venha nos revestir, que nós possamos estar protegidos debaixo das asas do Senhor, guardados. Nos protege, nos livre. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria também, discernimento para poder entender aquilo que o Senhor quer falar através da leitura da tua palavra. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá. Aí, bom dia, senhor Everton. Aí ainda é de manhã, né? Então pego o cafezinho, o caderno, o bloco de nota. Aqui é o horário de almoço. Tia, gente, olha. Falo nada. E vamos ler Ruth. Fechou? Então bora lá. Bloquinho de notas ou caderninho, para quem gosta de anotar, que eu sempre gosto de compartilhar alguma coisinha no final. Ruth 1. Vamos ler hoje 1 e 2, tá? Eu tô lendo sempre de segunda a sexta, 1 e 2 capítulos. Fome em Judá. No tempo em que os líderes que governavam Israel eram chamados de juízes, houve uma grande fome naquele país. Deixa eu fazer um resumo para quem ainda não acompanhou os anteriores. Veio lá do começo, Josué entrou na Terra Prometida com o povo de Israel. Eles saíram lá do Egito, entrou na Terra Prometida. Josué morreu, levantaram-se juízes porque ainda não tinha reis nem profetas que representavam o povo. Então Deus, a cada época, levantava um juiz diferente para poder julgar o povo, porque nós sabemos que uma sociedade precisa de governantes, precisa de uma pessoa central para poder governar e mandar. E aí foi nesse contexto que entrou os juízes. E aí nós passamos por vários juízes. Passamos por Débora, Sansão, Abimeleque e vários outros juízes. E aí agora ainda está neste contexto de juízes que vem Ruth. Aqui o subtítulo tá Fome em Judá. Judá era uma das tribos, como se fosse uma das províncias. Por exemplo, aí quem é do Brasil, né? Tem o Brasil e cada lugar tem um estado. Então é como se fosse... Eles entraram na Terra Prometida e aí era dividida em 12 estados, que no caso eram 12 tribos. E teve uma tribo específica que é essa de Judá, como se fosse um estado específico. Que houve fome ali e aí essa personagem que nós vamos ler agora saiu daquele lugar para ir para outro lugar. Que aí entra o contexto de Ruth, tá? Por isso que aqui está escrito no capítulo 1. No tempo em que os líderes governavam Israel, eram chamados de juízes. Os líderes eram juízes.
houve uma grande fome naquele país, que é o que eu falei para você, no país. E um homem chamado Alimeleque, que era de Belém, cidade de Judá, foi viver durante algum tempo em Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. A sua mulher se chamava Noemi, e os seus filhos Malom e Quilion. Eles eram de Efrate, eles eram efrateus, de Belém. Por causa da fome, eles foram para o país de Moabe, que é aquele contexto que eu falei para vocês. Passando algum tempo, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e Noemi ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Moabitas eram um povo inimigo, não inimigo, mas um povo que não era de Israel. É como se fosse eu brasileira e o povo português. É só um exemplo chulo. E o povo de Israel foi habitar no meio daquele povo, que Deus mandou dizimar todo mundo. Só que aconteceram algumas situações lá em Josué, e Deus falou, não, agora vocês vão conviver com esse povo. Então eles não eram do povo de Israel, como se não fossem brasileiros. Eles eram moabitas, da tribo de Moabe. E aí os filhos desse homem, que era da tribo de Judá, de uma das tribos de Israel, se casou com, no caso os 2, né? Se casaram com moabitas, que eram de outras tribos. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? É que eu tô com fone hoje, que o marido hoje tá em casa. E aí eu tô com fome, que eu tô lavando as coisas ali, então eu não sei se dá pra ouvir. Coloquem aqui. Bora lá. 4. Eles casaram-se com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou sozinha, sem marido e sem filhos. O marido dela morreu. 10 anos depois, acredito que tenha sido no mesmo ano, tá? Que a Bíblia não relata se foi um mês. Ok. Mas acredito eu que tenha sido no mesmo ano. Que um filho morreu, o outro filho morreu. E aí ela ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Subtítulo: Noemi volta para casa. Ruth 1:6. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha abençoado seu povo com boas colheitas e resolveu sair de Moabe com as suas 2 noras e regressar a Judá. Por isso, Noemi e as noras deixaram o lugar onde tinha vivido juntas e partiram para Judá. No caminho, porém, Noemi disse às suas 2 noras: é melhor que cada uma de vocês volte para suas casas, para sua mãe. Vocês têm sido muito boas para comigo e para com os meus falecidos filhos. Que o Senhor também seja bom com vocês e os abençoe. Que o Senhor permita que se casem e cada uma viva em paz nos seus lares. Então Noemi, que era sogra, beijou as suas 2 noras e se despediu delas. Mas elas começaram a chorar e disseram: nós queremos ir com a senhora, junto com o seu povo. Noemi lhes disse: minhas filhas, voltem para suas casas, porque querem ir comigo. Não tenho mais filhos com quem vocês possam se casar. Vão, minhas filhas, voltem. Já não tenho filhos, sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que eu me casasse e ficasse grávida hoje, certamente vocês não iriam esperar até que eles crescessem e se tornassem homens. Não seria possível para vocês ficarem tanto tempo sem se casar. Voltem, minhas filhas. A vida é pior para mim do que para vocês, porque o Senhor está contra mim. E vou dar uma pausa aqui no 14 para eu contextualizar para vocês. O que acontece? Nessa época, acontecia muito da questão de passar a descendência. E quando você não casava, ou quando você não conseguia, o seu marido morria ou algo do tipo, ou quando você não conseguia gerar, o marido tinha uma outra mulher para poder gerar e dar continuidade na descendência dele. E a mesma coisa aconteceu aqui. Como os homens morreram, as mulheres não poderiam ter as suas próprias descendências, não poderiam ter filhos. E visto isso, como elas morreram, a sogra dela abençoou elas para elas terem outras famílias. Porque antigamente, nessa época, na verdade, às vezes acontecia de um filho morrer e eles esperavam um filho mais novo crescer, se fosse o caso, para poder se casar com aquela mulher. E assim dar continuidade na geração do falecido. Então, por isso que ela falou: eu já sou velha
eu não tenho marido, e mesmo se eu casasse hoje, até crescer, que aí faria uns 18 anos, vocês já teriam velhas, então vocês não teriam como esperar esse tempo todo para ter filhos. E ela quis abençoar as noras dela, para as noras delas seguirem a vida delas. Então, viúvas podem sim se casar novamente. Bora lá, Ruth 1:14. As noras começaram a chorar de novo. Orfa então beijou sua sogra e se despediu dela, mas Ruth ficou com ela. Noemi então lhe disse: a sua cunhada voltou para o seu povo, para adorar os seus deuses. Volte você também. Mas Ruth disse: não me obrigue a deixá-la e ficar longe da senhora. Para onde a senhora for, eu também irei. Para onde a senhora viver, eu também viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aonde a senhora morrer, eu também morrerei, e serei enterrada. Que o Senhor me castigue duramente, se eu não cumprir esta promessa. Nada, a não ser a morte, poderá nos separar. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, deixou de insistir. Assim as duas continuaram a viagem até Belém. Chegando lá, toda a população ficou agitada. Todos falavam delas e as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Mas ela dizia: não me chame de Noemi. A partir de agora deve me chamar de Mara, porque o Deus Todo-Poderoso me fez muito infeliz. Quando saí daqui tinha muito, e agora o Senhor me fez regressar sem nada. Marquem aí, veio uma coisa aqui na minha cabeça, marquem aí esse ponto agora 21. E me cobrem se eu não voltar nele, por favor. Por isso não me chame Noemi, porque o Senhor Todo-Poderoso me fez sofrer muito. Foi assim que Noemi regressou com a sua nora, Ruth, a moabita de Moabe. Eles chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava prestes a começar. Então, bora lá. A história começa com o seguinte. Judá estava passando uma fome, uma seca. E aí o marido de Ruth, Elimeleque, foi lá e se mudou. Saiu de Judá igual a gente, né? Sai do Brasil e vai para outro lugar. Mais ou menos isso. E aí ficaram lá durante um tempo. Construíram sua família, os meninos nasceram, tiveram 2 filhos. Prosperaram, eles saíram de lá. Mesmo Judá estando em fome, eles saíram de lá porque eles optaram em ir para um lugar melhor. E aí, nesse contexto, ela perdeu os 2 filhos e perdeu o marido. E nisso, Noemi se sente obrigada, mulher órfã, não, viúva naquela época, não trabalhava. Quer dizer, né? Mulher não trabalhava, teoricamente. Então, ela se viu obrigada a voltar para a casa dela, no caso, para o lugar onde ela nasceu, justamente porque lá era uma terra estrangeira. Então, ela voltou. Quando ela voltou, todo mundo ficou muito feliz. Tipo, gente, quando vai viajar pro Brasil novamente, o pessoal quer saber. E ela veio e falou que o nome dela não era mais Noemi, feliz, mas sim Mara, porque o significado de Mara é infeliz, algo amarga, alguma coisa assim. Deixa eu até ver aqui. E ela falou isso: não, a partir de hoje vocês não me chamem mais de Noemi, mas de Mara, viu? Mara é amarga. É isso mesmo. Amargura, porque ela perdeu os filhos e perdeu os maridos. No caso, o marido e os filhos. E nesse contexto aqui do 21, me veio agora uma coisa na mente que eu vou compartilhar com vocês. Mas ela dizia: não me chame de Noemi. A partir de agora, deve me chamar de Mara, porque o Deus Todo-Poderoso me fez muito infeliz. Quando saí daqui, tinha muito, mas agora o Senhor me fez regressar sem nada. Por isso me chame de Noemi, porque o Senhor Todo-Poderoso me fez sofrer muito. Bora lá. Me veio aqui na mente o contexto de como Deus é incrível em relação a algumas situações. Nós, às vezes, mudamos de lugar e de ambiente. A Fofa bem sabe disso. Tem ambiente que faz sim. Isso as pessoas acham que é falácia. Não é, tá, gente? Não é. Tem ambientes que você consegue prosperar e tem ambientes que você não consegue prosperar. Tá? Quando você sai de certos ambientes, e isso também tem explicação espiritual, que eu não vou entrar agora neste contexto. Mas quando você sai de certos ambientes, de certas influências, dependendo do contexto, a tendência é ou você melhora, ou você piora.
Neste contexto, ela saiu de um ambiente que não estava muito bom e foi para uma terra boa, para prosperar. Mas ali ela perdeu tudo e voltou. E aí eu fiquei pensando, como é que Deus faz, às vezes, nas nossas vidas mesmo? Às vezes Deus nos tira de certos lugares para nos colocar em outros lugares, até para melhorar de vida ou até para, sei lá, às vezes nós passamos perrengue mesmo e Deus faz o caminho reverso. E a gente não entende que às vezes esse caminho reverso é justamente porque ele tem um propósito. Depois, no contexto seguinte, vocês vão entender. Mas ela fala bem assim, que o Senhor fez ela regressar sem nada. E o Senhor fez ela sofrer muito. Só que aí, quem conhece a história de Ruth mais à frente, sabe o que vai acontecer. Tinha um propósito para isso. Deus fez todo esse contexto e nem foi só contando com Noemi. O propósito de Deus era Ruth. Porque Ruth entra na genealogia de Jesus, através do marido dela. Então, assim, elas tinham uma ligação muito próxima. Eu tenho uma ligação muito próxima da minha sogra. A minha prima que tá aqui também tem uma ligação muito próxima com a sogra dela. Então, imagine, Deus leva ela para uma outra terra, para um outro povo. Elas se tornam muito próximas, ela ama a sogra dela, como se fosse realmente mãe dela. E vê que a sogra dela tá viúva, não tem marido, não tem nada. E pensa, não, eu vou permanecer com ela, porque ela não tem ninguém, ela é minha família. Mesmo que eu não tenha filhos, que é o sonho das mulheres, mesmo que eu não tenha filhos, eu vou estar com ela, eu vou guardar ela, eu vou proteger ela, eu vou estar com ela. Noemi possivelmente era mais idosa, e Ruth não, Ruth era jovem, e ela pensou nesse contexto de eu não vou largar minha sogra, porque ela é uma mãe pra mim, então eu vou cuidar dela como se ela fosse realmente a minha mãe. E Deus já sabia do coração, Deus já tinha planejado isso, né? Já sabia o coração de Ruth. E Deus fez a família de Noemi sair de Judá para ir lá para fora, uma terra estrangeira, somente para que Ruth fosse trazida novamente para a terra do Senhor, para a terra deles, e através disso entrar no plano da genealogia de Jesus. Então, assim, eu não sei vocês, mas na minha cabeça isso explode. Às vezes Deus nos faz sair de um caminho e para um outro, e às vezes a gente sofre naquele caminho e não entende, mas às vezes é ali que acontece, ou você conhece alguém, ou acontece alguma coisa que faz virar a sua chavinha e você regressa totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu vi muito, muito. Eu morei 2 anos e 7 meses na Irlanda, e o que eu via de brasileiro que saiu do Brasil e casava na Irlanda, assim, um monte. E cada um no Brasil era de um estado diferente. A probabilidade de rolar um casamento no Brasil era quase impossível. Era quase impossível. E aí eles saíram do Brasil, foram para a Irlanda, se conheceram através de estudo ou através de trabalho, casaram e depois regressaram para o Brasil. Ou continuaram na Irlanda. Então, assim, essas coisas, eu inclusive conheço, tenho uns amigos, que os dois eram de São Paulo, e só, olha isso. E eles têm diferença de idade, tem 9 anos de diferença de idade. Então, assim, quando ela estava na faculdade, ele ainda estava na escola. E eles vieram se conhecer na Irlanda, através da escola. Eles se casaram e hoje eles têm um filhozinho que ontem completou 3 anos, inclusive. Coisa que em São Paulo seria impossível de acontecer porque eles eram de realidades totalmente diferentes. Então, Deus faz, às vezes, esse plano que a gente não entende e fica confuso. Às vezes a gente sofre, nós não sabemos o que está passando, o que está acontecendo, mas Deus lá no final tem uma trajetória. Lá no final ele tem um propósito. Então, peguem isso, anotem isso, se vocês acharem relevante. Vou dar uma pausinha para beber água. Tá tudo certo aí? Tem alguma coisa para falar, para comentar? Coloque aqui enquanto eu vou beber água. Ok? Vamos para Ruth 2, então? Tudo certo? Ruth 2. Bora lá. Ruth é pequenininho, acho que são 4 capítulos só. Ruth conhece Boaz. Boaz entra na genealogia de Jesus. Bora lá. Ruth 2:1. Ok. Havia um homem rico e importante que vivia em Belém. O seu nome era Boaz.
Como era parente de Elimeleque, ele era um dos responsáveis por Noemi. Um dia, Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para ver se acho alguma pessoa boa que me permita apanhar as espigas que os trabalhadores costumam deixar cair. Bora lá, deixa eu dar só uma pausa para vocês entenderem. Naquela época, muito dificilmente as mulheres conseguiam trabalho. Por isso, quando Jesus veio, Jesus falou que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, porque naquela época não tinha provisão para quem era órfão e viúva. Então, Ruth pensou, tá, eu tô aqui com a minha sogra é de idade, o que eu vou fazer? Vou no campo, o que eles pegarem, bem, eu vou perguntar se eu posso pegar os restos. Porque resto de comida dá pra fazer alguma coisa. E aí foi nesse contexto que apareceu Boaz. 2. Tá. Noemi disse, está bem, minha filha, vá. 3. Ruth foi então para o campo e ia atrás dos trabalhadores. Ela começou a apanhar as espigas que os trabalhadores deixavam cair. E aconteceu que aquela parte do campo pertencia a Boaz, um parente de Elimeleque. Possivelmente devia ser um primo antigo, um tio de Elimeleque, que era o marido da Noemi, tá? Então era algum parente antigo do marido da Noemi. Pouco tempo depois, Boaz chegou de Belém e cumprimentou seus trabalhadores dizendo: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor abençoe você. Depois, Boaz perguntou ao encarregado dos seus trabalhadores: quem é aquela jovem? E ele respondeu: a jovem Moabita, que veio com Noemi. Ela me pediu que deixasse andar atrás dos trabalhadores para apanhar espigas que eles deixavam cair. Chegou aqui de manhã cedo e até agora não parou de trabalhar. Ela só descansou um pouco na sombra. Então Boaz disse a Ruth: ouça, minha filha. Bom dia, Miriam. Ouça, minha filha. Não precisa trabalhar em outro campo. Fique com as outras mulheres que trabalham para mim. Vai aonde eles forem apanhar espigas. Eu vou dar ordem aos meus trabalhadores para não incomodarem você. Quando você estiver sede, pode beber da água do pote e dos meus trabalhadores, que eles encherão. Ruth inclinou-se respeitosamente e disse a Boaz: por que o Senhor me trata assim tão bem, a mim que sou uma estrangeira? E Boaz lhe respondeu: é que me contaram todo o bem que você fez pela sua sogra, depois que seu marido morreu. Me contaram que você deixou sua família, o seu país, para vir morar aqui com ela, com um povo que você não conhecia. Que Deus recompense você pelo que tem feito. Que o Senhor, o Deus de Israel, abençoe ricamente por ter procurado proteção debaixo das suas asas. 13. E ela disse: o Senhor foi muito bom comigo, ao me receber muito bem. Eu nem sequer sou uma das suas trabalhadoras. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: venha comer conosco aqui. Molhe o seu pão no molho de vinagre. Então ela sentou-se com os trabalhadores e Boaz lhe deu um grão de trigo torrado. Ela comeu até ficar satisfeita. E ainda sobrou comida. 15. Depois do almoço, ela se levantou e continuou apanhando espigas. Enquanto isso, Boaz disse aos seus trabalhadores: deixem que ela apanhe as espigas, até as que estão entre os feixes, e não a repreendam. Também deixe cair as espigas de propósito, para que ela possa apanhar, e não lhes faça mal. Ruth esteve apanhando as espigas no campo até o fim da tarde. Depois retirou os grãos de espiga e os colocou no saco. Os grãos chegaram a pesar mais de 20 quilos. Depois ela regressou com os grãos à cidade, e ao chegar à casa, Ruth mostrou para Noemi o que tinha apanhado, e que lhe deu e o que tinha sobrado para o seu almoço. E Noemi perguntou: aonde você esteve trabalhando hoje para apanhar tantas espigas? Que seja abençoado o homem que se importou com você. Então Ruth contou para Noemi que Boaz tinha feito para ajudá-la. Ela disse: o homem que trabalha hoje se chama Boaz. E Noemi disse a Ruth que o Senhor, que é bom para com os vivos e para com os mortos, o abençoe.
Depois acrescentou: Boaz é um dos nossos parentes mais próximos, por isso que ele é um dos nossos protetores. Ruth, a moabita, disse: Ele também me disse para continuar trabalhando no seu campo, com seus trabalhadores, até o fim da colheita. Noemi disse para Ruth: Filha, é bom que siga trabalhando com elas. Alguém poderia lhes fazer mal você trabalhar nos outros campos. 23. Assim Ruth ficou apanhando espigas com as mulheres até o fim da colheita da cevada de trigo. No entanto, ela continuava morando com Noemi. Acabou. Eu dei uma risadinha ali porque eu lembrei de uma coisa. Eu vou aqui compartilhar com vocês. Boaz tinha uma fazenda, né? Naquela época, pelo jeito, Boaz permitia que algumas famílias, inclusive algumas mulheres, geralmente mulheres trabalhavam na parte de separar. Era aquela que ia pegar água, era aquela que fazia os trabalhos mais voltados para o doméstico. Então, os homens possivelmente pegavam, colhiam, e as mulheres ficavam ali separando. E por conta disso, Boaz viu, soube o que havia acontecido com ela, e falou: deixa que ela continue, deixa que ela permaneça aqui, pegando as espigas. E viu e soube quem ela era, o que ela tinha feito com Noemi, e também sabia que era parente, e por isso deixou que ela fizesse aquilo. E aí um questionamento que veio agora na minha cabeça. Imagine pra vocês, eu sei que é muito pesado, mas imagine você ficar o dia inteiro, eu não lembro a época ali, mas possivelmente era entre primavera e verão, que é a época da colheita, então é a época que o sol tá mais lá em cima. Você trabalhar o dia inteiro abaixando e pegando espiga de milho, para poder ter comida, para poder levar para casa, porque eles faziam era cevada, eles faziam a separação e depois transformavam em farinha, e aí em farinha podia fazer pão, podia fazer várias coisas. Então, imagine uma mulher sozinha debaixo desse sol, andando, recolhendo espigas de milho, no final pegar quase 20 quilos, que é quase um terço do meu peso, que eu peso 50, e no final do dia ela levar isso para a sogra dela, porque ela morava com a sogra dela. Então, assim, o trabalho físico que ela fez foi muito forte, e simplesmente porque ela amava a sogra dela, porque ela poderia casar com uma outra pessoa e ter a vida normal de uma dona de casa. Mas não, ela estava tendo uma vida de trabalhadora, igual um homem, para poder sustentar a casa dela e sustentar a sogra dela. E aí foi nisso que possivelmente Boaz se encantou com o coração dela, porque sabia que ela não era do seu povo, era de povo estrangeiro, é igual o exemplo que eu dei, né? Uma brasileira em Portugal, uma brasileira em Irlanda, em qualquer outro lugar, que decidiu largar sua vida, largar o seu conforto, para poder servir a sua sogra, para estar com a sua sogra, num povo que ela não conhece, numa religião que ela não conhece, só porque ela amava a sogra dessa forma. E trabalhava pesado para poder sustentar ela e a sogra dela. E aí você já viu o coração dela. Porque muitas pessoas, acredito eu, não fariam o mesmo. Tem gente que não gosta nem de trabalhar, né? Imagine trabalhar pesado para sustentar a sogra. Então, assim, nesse contexto, o que eu posso colocar do primeiro e do segundo capítulo, principalmente, é que Deus trabalha nas imprevisibilidades. Às vezes acontece alguma tragédia, alguma coisa que nós não estávamos esperando. Às vezes acontecem situações que você vai ter que se desgastar fisicamente, e muitas das vezes nós não estamos preparados, ou muitas das vezes nós não queremos. Porque a nossa tendência como ser humano é ter menos esforço físico possível. Ninguém quer trabalhar pesado. Ninguém quer gastar um cadinho mais de tempo para poder estudar, ficar acordado de madrugada estudando. Não. Mas se puder ficar a madrugada inteira, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, faz. Menos isso. Bom dia, Gabi, tá bem? A nossa tendência como ser humano é correr do esforço físico. Principalmente porque desgasta muito, né? Cansa muito. E aí nós queremos o que é rápido, o que dá prazer e o que é melhor pra gente. Só que nem sempre, quando nós fazemos... Nem sempre não, mas na maioria das vezes quando nós fazemos isso, nós não aprendemos.
Por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito. O Gabriel tá aqui, ele fez intercâmbio comigo lá na Irlanda. Cara, lá na Irlanda a gente rala muito. Vocês não têm noção da vida que é um imigrante fazendo intercâmbio em um país que você não conhece o idioma, você não fala o idioma, e você tem que correr atrás de trabalhar, porque se você não trabalhar, você não come, você não dorme, você não tem nada. Eu conheci pessoas que dormiram 2, 3 dias na rua porque não conseguiram dinheiro, brasileiro, tá? Pra poder alugar uma casa e não falava o idioma. Então, assim, a nossa tendência é sempre ir pro mais fácil, sempre ir pro mais rápido. A gente não quer ter esforço físico. Mas fala pra cada pessoa que teve o seu intercâmbio lá na Irlanda o que foi. Pra muitos foi uma experiência muito sofrida, no sentido de, eu não iria porque eu trabalhei muito, eu fiz muitas coisas. Mas mesmo assim, tiveram coisas que você aprendeu. Ou que você não queria fazer, ou que você cresceu, tipo, hoje acontece, você já não dá tanta importância, você já não dá tanto valor, você já não te agride mais, você já não fica, assim, já não te atinge mais. Porque foram justamente esses esforços que fizeram essa zona, como se fosse, não é uma zona de conforto, mas essa zona estranha, que fez com que você crescesse muito. Então, você sair da sua terra, você sair do seu país onde você não fala o idioma, você tem que trabalhar pesado. E agora eu me comparo com essa história de Ruth. Você tem que trabalhar pesado. A maioria de lá tinha 2, 3 trabalhos. Eu já tive 4 trabalhos. Eu saía de casa às 5 da manhã e chegava 10 horas da noite. Porque eu trabalhava em 4 trabalhos diferentes. Eu tinha que ir de bicicleta, às vezes 40 minutos andando de um trabalho para outro. E as pessoas às vezes olham assim, nem sabem. E várias outras coisas aqui que eu posso contar inúmeras. A maioria, todas as pessoas que eu conheci na Irlanda, eram poucas que não tiveram essa experiência. Foram para estudaram inglês, foram participar da escola, estudaram, aprenderam idioma, mas tiveram que ralar. E rala muito. E aí você para e pensa, poxa, é muito fácil nós estarmos na nossa zona de conforto, às vezes não querer fazer nada, mas às vezes justamente nós nos expormos a essas coisas que vão nos moldar. É justamente isso que Deus quer que nós passamos para poder crescermos. E aí lá na frente você fala, nossa, eu já passei por isso já não me atinge mais. Nossa, já vivi tanto, já trabalhei tanto nisso, poxa, esse trabalho aqui tá de boa. Poxa, já trabalhei mais de 12 horas direto, em pé, eu fazia 21 quilômetros num dia só andando, em um trabalho só. 21 quilômetros. E aí você olha hoje, graças a Deus já passei por isso. E assim, tudo te torna, vai formando quem você vai criando bagagem, vai criando experiência e principalmente vai moldando quem você é. Então, pensem nisso. A nossa tendência como ser humano é não se esforçar, é não querer fazer as coisas que saem da zona de nosso conforto, é não querer fazer isso. E às vezes não é isso que Deus quer. Deus quer realmente te esticar. Que às vezes vai ser num trabalho, às vezes vai ser numa faculdade, às vezes vai ser no seu convívio de casa. Sei lá, de alguma forma ele vai usar para você sair do seu conforto e voltar para o desconforto. E aí a nossa tendência às vezes é fazer igual a Ruth. Porque o Senhor me castigou, porque o Senhor, meu nome agora é amargura, porque eu perdi tudo. E às vezes a gente não entende que é justamente um tratar de Deus nas nossas vidas. Que Deus quer usar aquilo. Só que a nossa tendência é, não quero passar. Não quero passar. A gente acha que, assim, óbvio, né? Eu falo com muito, muito temor. Eu não queria passar muitas coisas que eu passei na Irlanda. Não queria. Eu tenho certeza que o Wellington não queria estourar a veia da perna dele de tanto andar. Porque muita gente não sabe disso. Ele estourou a veia da perna dele até hoje, de tanto andar trabalhando. Eu tenho certeza que ele não queria. Mas tinha um propósito. Tinha um propósito. E às vezes a gente não reconhece isso. Então, pra mim, do primeiro e do segundo capítulo, principalmente é entender que Deus tem os seus meios, Deus tem os seus planos. E uma vez eu ouvi essa história, é verdade, Deus não tem pena de você. Então, Deus não tem pena de você, Deus não tem pena de mim. Deus não teve pena do Wellington quando ele estourou a veia da perna dele de tanto andar e trabalhar. Deus não teve pena, não tem pena, porque ele sabe o potencial que nós temos. E ele só vai até onde nós aguentamos. Então, se tá difícil, tá complicado, entrega nos pés de Deus. Entrega nos pés do Senhor. Fala, Senhor, fisicamente eu acho que eu não aguento.
Se o Senhor está deixando eu passar é porque o Senhor sabe que eu aguento, mas eu não aguento. A minha visão, eu não aguento. Mas se o Senhor acredita em mim mais do que eu, tá aqui nos seus pés. Dá algum jeito, me ajuda, porque eu não estou aguentando. Tá? Entrega para Ele, porque eu tenho certeza absoluta, tá? Que Ele não faz nada em vão. Bom dia, Silvio. Olha, tô chateada, hein? Você chega quando eu tô acabando. Mas tá bom. O importante é que você apareceu. Amanhã, nesse mesmo horário, eu tô aqui. Tava falando de Ruth e tava falando... O Silvio também tem uma história incrível. Chegou a morar... Bonjour, mon amour. Chegou a morar um tempo na França e, com certeza, ele também foi esticado em muitas coisas. Num país que ele não falava, um idioma que ele não falava, em várias coisas. Então, por mais que ele tenha sofrido muito, tenho certeza que um dia ele vai saber o objetivo, o propósito pelo qual Deus fez ele passar por essa situação. Então, tudo que Deus nos faz acontecer, às vezes, não é bom aos nossos olhos. Mas Deus tem um propósito para isso. E isso faz com que nós estejamos mais fortes. Então, fique com isso. Exatamente. Hoje acordei mais tarde. Acontece, segunda-feira, né? É uma forma linda de ver a dependência de Deus. Exatamente. Às vezes Deus nos faz passar por situações tristes. Principalmente, eu acho que a maioria das pessoas, nesse contexto... Neste contexto, a maioria das pessoas não conseguem entender que, por mais que seja difícil e doloroso, Deus nos ensinando a acreditar mais nele, a enxergar que tem uma luz e é ele no fim do túnel. Por mais que seja tudo turvo, tudo complicado, Deus nos ensina a depender dele, a confiar nele, a acreditar nele. Gente, se eu for contar aqui as histórias, o Hélio tem umas histórias mais doidas do que eu ainda na Irlanda. Vocês ficariam de cara, assim, porque a gente não fala pra ninguém. E hoje, olhando assim, eu falo, caraca, cara, Deus, como o Senhor é incrível mesmo, porque muita pessoa não passou um terço, não passaria um terço do que nós passamos. E hoje, a gente firmado, assim, em muitas coisas, sabe, porque foi Deus nos transformando. E que Ele acredita na gente muito mais do que a gente. Então, é isso que eu queria deixar por vocês, para que vocês entendam que por mais que esteja difícil a situação, Deus sabe, tá? E Deus não te dá nada a mais do que você possa aguentar e suportar. Ah! Um dia eu jogo. Inclusive, quando for no Rio de Janeiro, nós temos que nos rever, tá? Pra bater um papo. Mas é isso. Um dia eu vou jogar aqui pra vocês, gente. Vou deixar tudo... Tem que deixar registrado. O Elton já tá escrevendo, tá? Ele já tem escrito, porque ele falou, mas gente, já passou muita coisa, tem que escrever. Então, ele tá registrando. Mas é isso, gente. Acreditem que Deus não dá nada em vão. E tudo que Ele dá pra nós é porque Ele acredita que nós consigamos aguentar ou suportar. Então, quando nós precisarmos... Vamos recorrer a Ele. Senhor, me ajuda nisso. Olha, não tô vendo solução. Eu tô muito pra baixo, eu não consigo aguentar essa dor. Não sei porque que o Senhor me fez passar por isso. Fala com Ele. Ele é teu pai e Ele ouve. Coloca perante os pés dele, que eu tenho certeza que Ele vai responder, que Ele vai tratar. E que nada é em vão, nada é por acaso. Tudo é aprendizado. Ok? Vocês têm mais alguma coisa para compartilhar aqui, para comentar, antes de eu orar e finalizar? Por amor, foi tudo por amor. É isso aí, Silvio. Tem mais alguma coisa para compartilhar? Eu vou dar um minutinho, né? Porque até escrever demora. Me falem aí. Amém? Isso! Deus escreve certos por linhas certas. Durante muito tempo, Deus escreve certo por linha torta. Mas não tem como Deus fazer linha torta. As linhas são certas. Ele é certo. A gente que é torto, né? É isso aí. Linhas certas. A gente que não entende. Arrasou.
E com essa eu finalizo. Deus escreve certo por linhas certas. Vamos orar? Vou orar pela vida de vocês. Obrigada, tá, gente? Pela presença de vocês aqui. Vocês não sabem o quanto isso me motiva a continuar. Eu deixo lá no YouTube. No YouTube eu sei que o pessoal vê, mas o meu objetivo era sempre o YouTube, não era aqui no Instagram. Só que eu não consigo fazer lá no YouTube live ainda, por conta do número de pessoas que tem inscritas. Então eu tô fazendo aqui, salvo e deixo lá no Instagram. Deixo lá no YouTube. Então, obrigado pela presença de vocês, pela partilha de vocês, porque eu adoro ver vocês comentando. Eu amo isso. Então, obrigada, tá? Eu vou orar pra vocês, porque quem tá no Brasil tem que se despachar pra trabalhar, viver, e eu aqui almoçar. Se tiver mais alguma coisa, escreve aí enquanto eu vou orando, tá? Pai, obrigada pela vida de cada pessoa que aqui esteve presente. Muito, muito, muito obrigada mesmo pela vida de cada um. Que a palavra do Senhor venha penetrar no coração deles mesmo, nos nossos corações, no meu coração. E que isso possa ser gerado uma transformação nas nossas vidas, na minha vida, principalmente. Eu te agradeço por cada vida. Peço que os anjos do Senhor permaneçam conosco ao longo desse dia, ministrando. Que nós possamos estar guardados debaixo das asas do Senhor, protegido debaixo das asas do Senhor, que a palavra do Senhor venha nos perfurar, nos transformar, nos renovar, nos fazer pessoas melhores a cada dia. Obrigada por cada pessoa que vai ver esse vídeo depois gravado no YouTube também, que o Senhor possa fazer presente na vida deles, na casa deles, na família deles. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? De nada. Então é isso, queridos. Obrigada pela presença de vocês. Amanhã, nesse mesmo horário, tá? Geralmente eu tô começando ou meio-dia ou meio-dia e meia. Que aí no Brasil é 8 ou é 8h30. E é assim nós permanecermos. Amém. Beijo pra vocês. Ótimo dia pra quem tá aqui em Portugal, na Irlanda. Bom almoço pra quem tá no Brasil. Bom café da manhã, né? Bom dia pra vocês, gente.